Até quando as riquezas da África, as riquezas da Angola continuarão a matar os próprios africanos, os próprios angolanos? 28 irmãos angolanos morreram soterrados na província do Bengo. Angola é um país rico e belo, com muitos recursos naturais, mas muitas vezes, quase todos os meses, irmãos nossos morrem nas minas de ouro, de diamante, de coltan e não só. Qual é a solução para esse problema? Vamos ver aqui o vídeo e voltamos aqui para a respectiva apreciação ou análise. E logo dizendo que não, aqui quando foram 5 horas da manhã, houve um desastre aqui, aquela de uma montanha que caiu por cima das pessoas, uma coisa dessa. E nós saímos de lá, PM, de lá a 16 km de lá até aqui, para nós pelo menos vir socorrer quais são os que estavam apertados lá. E logo na nossa chegada nos explicaram quais são os que morreram. Logo você tratou do meu irmão, eu não sabia que você era. Meu irmão, não. Eu não sei como fazer com ele, eu não sei mais mais velho em casa. Assim não, mano. Assim não. Portanto, este infortúnio aconteceu na província do Bengo, em Nambuangongo, onde 28 irmãos angolanos acabaram por morrer soterrados, e fala-se que deste número 13 eram pessoas da mesma família. E também há informações de que já aconteceu estes episódios no ano passado, na Huila, onde morreram 13 pessoas soterradas, no Ambo 6 pessoas soterradas, e também aconteceram no Bié e na Lunda Norte casos de mortes derivada do deslize de terras em minas de exploração de ouro, diamante, coltan, cobre, ferro e não só. Isso acontece em Angola, na RDC Congo, em todos os países africanos há sempre esses acontecimentos. Alguns países escondem, em outros casos não chega à mídia porque as coisas acontecem lá nos recônditos. Mas a verdade é que em África todos os dias nós temos estes acontecimentos. A questão que se coloca é, até quando? E este episódio faz-me lembrar uma das perguntas que eu recebi no dia em que eu estava a apresentar a minha dissertação de mestrado, e um dos pessoas da mesa, não me chama, é português, né? E ele perguntou-me, Joaquim, e a minha tese, a minha dissertação de mestrado era voltado às questões ligadas ao desenvolvimento econômico em África, e ele perguntou-me, Joaquim, os recursos naturais em África não são uma maldição? Você não acha que vocês são pobres também por causa desta abundância de recursos naturais e da falta de conhecimento para esse domínio, e vocês depois usam estes recursos para lutar entre vocês mesmos? Portanto, a maldição aos recursos naturais em África não são uma maldição, Joaquim? Foi a pergunta de um dos membros de mesa quando eu estava a defender a minha tese, a minha dissertação de mestrado na Tuga. E eu disse que não havia nenhuma relação entre maldição de recursos e a ciência, né? A maldição são questões espirituais. E desenvolvimento econômico, gestão econômica, são questões científicas. Portanto, não há uma relação entre espiritualidade e ciência. Portanto, essa é uma teoria que alguém levantou para dizer que é ok, nós estamos a sofrer porque há uma questões aqui espirituais, por isso mesmo é que também nos colonizaram, né? Deram-nos aí a espiritualidade, deram-nos a Bíblia e mais aí umas frases assim que para nós fizeram sentido. Portanto, eu aceitar aquela pergunta, aquela frase seria um disparate enorme. Logo disse que não pode haver e não há nenhuma relação entre espiritualidade e ciência. Portanto, esta é uma teoria claramente descartável. Acontece um facto que tem causas reais, palpáveis, tem soluções reais, palpáveis. Os recursos naturais em África estão a nos matar por culpa nossa, por culpa dos nossos governantes, por culpa de intervenientes internacionais. São questões históricas, estudadas, certificadas, são questões até empíricas, ou seja, testadas e claramente experimentadas e verificadas. Ponto.
No entanto, Joaquim, qual é a causa e consequências, possíveis soluções para esse problema que assola a África e não só? Família. Estamos aqui a olhar para as famílias, para o governo, para as empresas, para as instituições internacionais, ok? Vale aqui lembrar que as famílias não têm outra saída. Ou vão para as minas, explorar diamante, ouro, cobalto em situações precárias, ou morrem de fome. Quer dizer que mesmo depois deste evento, onde 28 pessoas morreram, das 70 ou 80 que estavam na mina de ouro, porque falam-se que haviam 60 pessoas ou 70, algumas foram resgatadas, mas 3 ou 4, outras estão desaparecidas e 28 são tidas como sendo já mortas. Essas pessoas não têm outra via, ou continuam a explorar diamante, ouro, petróleo, diamante, cobalto, nessas condições, ou morrem de fome. Ou vão para campos agrícolas. E porque ali o resultado é muito imediato, encontrou, vendeu, tem já dinheiro, a agricultura tens que capinar, colocar ali, colocar aí, portanto vão continuar. Vão para ali, vão morrer pessoas, vão voltar para ali, vão morrer pessoas. Por isso é que é importante e urgente para aqui pensarmos nas soluções. As causas estão identificadas, é falta de trabalho, falta de emprego, porque se nós decidirmos industrializar, não é controlar, proibir, isso não resulta. As famílias vivem ali no ao redor, elas sabem que aí tem ouro. Você vai proibi-las, elas vão explorar de qualquer forma. Vão explorar de noite, vão explorar de madrugada, vão explorar de manhã, vão corromper até os seguranças. Outros sim, os próprios seguranças vão explorar diamante ali na quadra da noite. Pior, proibir não funciona. Você proíbe as famílias, mas os seguranças, os guardas vão explorar. E as famílias vão morrer de fome. Logo, proibir a exploração não resulta. A solução passa mesmo em colocar as fábricas ali a explorar diamante de forma legal. Eles conhecem, eles têm conhecimento de exploração, sabem onde está o diamante, o ouro, o cobalto e petróleo, eles sabem onde estão as coisas. Ele vai para ali, empresas ou nacionais, ou particulares, ou estrangeiras, explorar diamante ali, essas pessoas participarem do processo. Nós falávamos antigamente em África, por causa há um livro que eu acabei de ler ontem, onde está aqui, fala sobre a questão das cooperativas na economia, e caso eu voltado às questões de cooperativas portuguesas na questão da agricultura. As cooperativas funcionam até a um certo resultado. Há um certo nível de faturamento, há um certo nível em que se pode agora passar para a industrialização, que as cooperativas não funcionam. As cooperativas são uma forma de poder combater a pobreza a pequeno nível. Só que nós estamos a falar de um setor bilionário, milionário, ouro, petróleo, cobalto, ferro, cobre. Isso não é setor de sobrevivência, meu. Temos que olhar para esses recursos e pensar gigante, pensar grande. Ou adotamos como fez a China, o Estado entra para ali e cria empresas, coloca ali alguns particulares para que se possa funcionar enquanto um Estado capitalista mesmo, e as famílias ali como trabalham nas indústrias. Outros sim, vamos instruir essas famílias ali a terem conhecimento industrializado, poderem continuar a explorar aí ouro e diamante não só. Como? É formá-los, certificá-los e emprestá-los ou vendê-los de forma de crédito máquina, trabalham ali a explorar diamante, bem certificados. A ideia aqui é arranjarmos soluções ao problema real. O problema existe, vai sempre existir. Temos as famílias que elas por si próprias não conseguem soluções, ao menos que saia um cidadão lá que estudou engenharia de petróleo, engenharia de exploração de diamante, de ouro, de refinação e não só. Esse cidadão constrói um projeto, leva para um banco, o banco aceita financiar, ele vai para lá, coloca ali uma indústria, que é um processo burocrático, distante, cansativo e quase até impossível, porque é muito mais fácil as empresas que já existem no setor irem para esses lugares ali e conseguirem certificação para explorar diamante ali. Nós temos que permitir que explorem diamante ali. Porque se não formos nós a explorar diamante, vai-se explorar diamante de sangue, ouro de sangue ali. Há muitos grupos com intenções de criarem ali pequenas rebelias, pequenas confusões, podem explorar diamante. Razão pela qual a guerra na RDC continua até hoje. Ruanda, RDC, continua até hoje por causa disso. Quando o governo não coloca ali a mão, não legaliza as empresas, não utiliza as empresas, vão surgir pequenos grupos, vão continuar a explorar ali. E proibir é pior, porque proibir vai criar outros grupos de exploração, colocando aquelas famílias ali a passarem fome. Há soluções, devem ser soluções grandes e segundo a própria realidade. Antes de avançar aqui, gostava de lembrar que é importante você, meu chefe, colocar like neste vídeo, subscrever e partilhar. Por favor, s'il vous plaît, ndingo ainda. Faz like, meu chefe.
Estou o canal a crescer, subscreva também, para que possas ver os próximos vídeos. Subscrever significa, Joaquim, quero ver mais vídeos, fazer lá quer dizer que gostei do vídeo. Se não gostaste desse vídeo, não há problema, vais gostar do próximo vídeo, ou então anterior já terás gostado, portanto não há problema nenhum. Passa like, subscreva, partilha se faz favor, que eu ficarei muito contente, porque a ideia aqui é atingirmos os 160 mil inscritos nos próximos dias. Vai ser possível se você agora, meu chefe, colocar like. Você é meu chefe porque eu trabalho para você. E você me paga o salário colocando like. Obrigado. Os meus livros estão disponíveis na Amazon, podes comprá-los a partir do meu site ou então a partir do primeiro comentário. Está ali o link do meu WhatsApp, clicas ali que eu poderei falar consigo pessoalmente, assim, enviar o livro onde quer que você esteja. Se você é empresário, empreendedor, tem um projeto gigantesco ou até um projeto em construção, anuncie aqui a tua página do Instagram, do Facebook, o teu negócio, o teu livro, o teu projeto. Anuncie aqui, se faz favor, é barato e vai ser visto por mais de 1000 pessoas todos os dias. Isso é muito bom, acredita. Quem não mostra, não vende. Falando em mostrar, os meus livros estão em promoção. 2 livros, 17 mil kwanzas, disponíveis na Amazon e também no WhatsApp. Porque ricos não acabam com a pobreza no mundo. Uma pergunta que parece fácil, mas é muito deep, muito profunda. E O que aprendi na prisão, um livro escrito em 7 dias, 10 dias, eu acho. Pequenitito, você lê isso aqui em meia hora. É espetacular. Portanto, quem gosta de ler e ler coisas rápidas, esse livro aqui recomendo. E quem gosta de ler coisas mais profundas, esse aqui também claramente recomendo. Para entender claramente a razão última das coisas, né? Como dizem os filósofos, né? Os filósofos sempre buscam entender a razão última das coisas. Por isso é que muitos filósofos ontem eram ateus, né? Até receberam uma bênção, não é? Ponto. Família, estamos aqui a olhar para, em termos de consequências, infelizmente, a consequência é de dor das famílias. Essa dor vai passar, e mesmo se não passar, essas famílias vão voltar para ali. E se o governo agora foi ali a polícia fechar aquilo, passados 6 meses, ou 3 meses, ou 2 meses, voltarão a explorar diamante ali, porque eles não têm outra saída, e porque eles sabem que ali tem diamante, outros sim, alguém há de vir aqui, ali explorar. 2. Precisamos usar o conhecimento que eles têm no ramo para tentar aqui industrializar isso. Quem poderá usar o conhecimento desses senhores que estão ali? Poderão ser as empresas particulares que já exploram diamante em outras províncias. O país tem empresas que exploram diamante. É importante que essa matéria aqui chegue a essas empresas que saibam que no país X, província X, local X, tem ouro e estão-se a explorar de forma indevida. Estão a morrer pessoas. Essas empresas usam esse relatório para levar para o Ministério da Indústria ou de Recursos Naturais. Assim, com base nesse relatório de que estão a morrer pessoas por questões de exploração ilegal, essas empresas ganham certificação e vão lá explorar. Industrializem aquilo. E mais importante, a refinação desses recursos naturais para com que tenhamos muito mais mão de obra nesses locais. E essas pessoas que estão ali, que já têm conhecimento de refinação, de identificação de ouro, são bem-vindas. Mas vamos pensar a curto prazo em soluções emergentes, aproveitando o conhecimento, inclusive, das famílias que já estão ali a explorar diamante, ouro de forma ilegal. O processo esse que é antigo e milenar, alimentou e alimenta guerras, alimentou e alimenta conflitos, alimentou e alimenta mal-estar entre famílias, alimentou e alimenta mortes, como aconteceu agora. 13 pessoas de uma família acabaram por perecer em busca de pão para alimentar as suas famílias. Recursos naturais não podem ser como sendo maldições. Deus não nos deu isso para nos matar, mas sim para que possamos tirar deles o melhor proveito possível. Porque a alimentação que Deus nos deu para nós vivermos longos frutíferos anos estão na terra. É preciso plantar o feijão, o arroz, a batata, para nós vivermos. Tudo que Deus nos deu para nos alimentarmos está na terra. O ouro também, o cobalto também. Portanto, não é possível aqui pensar como sendo uma maldição. Não é possível. Eu vos dei para vocês se alimentarem. Agora, também vos dei conhecimento. Usam esse conhecimento, esses recursos naturais, para o vosso melhor benefício. E eu penso que a solução é mesmo essa. Aproveitar o conhecimento que eles têm, poderem explorar mais, e acima de tudo, as empresas que estão no setor aproveitarem esses relatórios sangrentos, poderem conseguir certificação e ir lá explorarem esses recursos naturais, porque o garimpo ilegal vai sempre ferir famílias, acredita. Estamos juntos, faz um like, subscreva e até já, família.